sem aprofundar muito. Parte de São Tomé, com a ideia da pintura, com interesse tanto sobre a pintura, e pronto, e uma vontade enorme de fazer, de ser artista já, mas antes de tudo arquitetura, porque a minha ideia era fazer arquitetura antes, porque estava a estudar geometria naquela altura. Portanto, neste processo entre São Tomé e o mundo, como tu perguntas, a pintura estava no interesse, estava no primeiro plano, não é? Porque desde São Tomé já tinha feito pequenas formações em pintura com vários artistas que foram passando por São Tomé, na escola que eu chamo T de Arte, não é? Que é fundamental também falar sobre esse processo, com outros colegas meus. Portanto, depois de São Tomé, vou ao Senegal com uma bolsa de estudos para fazer precisamente pintura, que é uma coisa bastante interessante para mim. Eu acho que abre aqui o meu olhar sobre aquilo que é a técnica contemporânea, tanto na questão da pintura. Começo a perceber outras coisas que não só um pincel e um balde de tinta, não é? Foi o meu contacto primeiro com o mundo da arte contemporânea, e Senegal, Dakar, foi para mim uma segunda escola, digamos, a maior que já tive na minha vida, porque apresenta-me aqui uma espécie de painel sobre a questão de ser africano, sobre a pintura africana, sobre a arte africana e sobre o mercado da arte mesmo, falando assim, sobre ser artista, na verdade. Portanto, daí percebi quase tudo sobre mim mesmo, não é? E a pintura sempre em primeiro plano, nunca fugindo, porque é uma pintura que já se mistura muito com técnicas várias, com técnicas tão amplas, né? Ou seja, um nível bastante grande, um leque tão grande de técnicas que acaba por tocar em várias outras coisas. Depende muito do ponto de vista. Né? Eu sou um artista africano, portanto não posso negar. Eu sou um artista africano, sou africano e sou artista. A arte contemporânea africana pode, num certo ponto, tornar-se redutor, mas, entretanto, é preciso a gente perceber em que contexto é que estamos a falar. Se estivermos a falar de um contexto, se calhar, em que da própria estética, simplesmente, eu acho que é bastante redutor, porque a arte africana é toda uma ausência de documentação que eu acho que está a ser hoje feita pelos artistas. Essa necessidade toda de documentação de coisas, de memórias, tudo que eu acho que é o olhar sobre o futuro através do passado, a arte africana está-se a afirmar cada vez mais em relação a isso. Portanto, é uma arte que não pode ser redutora quando se fala da arte contemporânea africana, mas, no ponto de vista estético, eu acho que não se limita só no contexto africano, porque ela é vaga. Por exemplo, no meu caso, tive uma escola totalmente europeia, estudei em França também, depois do Senegal, e estudei numa escola francesa, numa escola portuguesa. Portanto, eu acho que não é essa coisa da estética que limita a arte africana. Portanto, eu acho que é toda esta comunicação, esta necessidade de comunicar, de informar, de criar novos documentos que fizeram falta para o crescimento do artista africano, do intelectual africano, de um africano enquanto veículo desse testemunho, dessas riquezas todas que fomos perdendo pouco a pouco, desde a oralidade até material, não é? Portanto, em que a arte africana hoje está-se a afirmar cada vez mais como ferramenta para perpetuar estas memórias todas, estas comunicações, essas falas todas. Portanto, a arte africana chega a ser, hoje em dia, mais do que simplesmente uma noção estética que muita gente atribui-se simplesmente, e passa a ser uma ferramenta bastante grande para entender a história africana, entender a razão da existência dos africanos na diáspora, por exemplo, da ausência de certas ferramentas em África que não lhes foi dado por questões várias do colonialismo, por exemplo. No meu ponto de vista, não é redutor, quando se fala de arte contemporânea africana, é redutor da forma como certas pessoas pensam sobre essa questão da arte contemporânea africana.
Desde o momento em que a arte é uma ferramenta para unir e quando se fala da globalização, que hoje em dia se pede muito, que se tem a noção através da migração e por aí, a globalização é o tema, digamos, do momento, não é? Não se fala muito bem só da globalização. A arte tem esse papel, portanto, quando se fala da arte africana como digamos, este veículo para mostrar ou para falar sobre a presença da África no mundo, o valor da África, a história da África no mundo. Eu acho que os artistas têm esse papel de fazer com que a arte seja cada vez mais visto como essa ferramenta, com esse objetivo, não é? Obviamente que o artista africano fala sobre várias coisas sem ser simplesmente da sua cultura, fala sobre temas filosóficos que vêm da Europa, fala de N coisas. Eu acho que a arte tem um papel global e o artista aproveita precisamente desta globalização, desta abertura que a arte tem para falar dele, enquanto embaixador da sua cultura, enquanto testemunho um bocado da sua própria realidade, não é? E pronto, eu acho que a arte é o papel, é o veículo principal para se falar, para se falar desta coisa sobre da globalização, não é? Esse valor de documentar cada vez mais, sinto que hoje, atualmente, há mais necessidade da minha parte de fazer com que isto aconteça. Tanto que eu vou mexendo em várias áreas do Tiroli, até mesmo na questão da edição, vou provocando várias outras pessoas para que haja mais documentos, escrito, desenhado, pintado, filmado sobre Tiroli. Portanto, tenho feito este papel. Mas o Tiroli vem do interesse meu de promover um bocado aquilo que é o património santomense. Não era ainda de todo o interesse que hoje é, não é? Mas acaba sempre por ser o motor dessa minha pesquisa, enquanto embaixador, entre aspas, de São Tomé, enquanto homem de cultura de São Tomé, não é? Agora, é certo que quando começou num aspecto muito simples, muito plástico, simplesmente, em que eu explorava questões, digamos, os aspectos plásticos do Tiroli, enquanto movimento, enquanto textura, enquanto cor, enquanto recuperação de materiais, enquanto história que fascina portanto, para se poder recriar outras coisas, não é? Através do desenho. Hoje tem um papel fundamental na questão da própria identidade, da minha própria identidade. O Tiroli tem-me acompanhado nesse processo todo porque eu tenho estudado, tenho visto em vários aspectos do Tiroli, em várias componentes, em várias áreas. Por exemplo, eu o Tiroli já levou-me a pensar de uma forma muito mais política sobre a questão de São Tomé e Príncipe, sobre a questão da identidade santomense, sobre uma forma muito social, sobre a questão do povo, como é que ela foi se construindo, né? Sobre a migração, que, vendo bem, Tiroli é uma peça ocidental que vai a São Tomé, por si só já é um gesto de migração, depois que vem para o mundo, através de mim, através de fotografias de Inês Gonçalves, por exemplo, do Chambel, de vários outros artistas que tocaram no Tiroli já. Portanto, é um tema que para mim é sempre atual, e eu estou sempre a fazer uma espécie de composição do Tiroli para chegar, ou desmembrar o Tiroli, para poder, em cada parte do Tiroli, explorá-lo e tentar perceber questões sobre a atualidade, sobre mim mesmo, sobre vários outros assuntos que têm a ver com o património. Portanto, é um tema que não deixa de ser, para mim, um motor de busca. É interessante que é um tema que é ainda, e tem sido o tema mais resistente a nível naquilo que, quando se fala no património santomense, é o tema que mais se destaca, mais se fala, o tema que mais é reconhecido enquanto património local, embora não tenha sido ainda classificado oficialmente como património local, que é um erro. Portanto, esse papel enquanto artista, entre aspas, de um certo modo, vejo-me também como ativista em relação a este aspecto de Tiroli, porque eu gostava muito que o Tiroli fosse visto localmente como património local, oficialmente pelo Estado, que é uma coisa que ainda não aconteceu, e estou a fazer esse trabalho todo para que um dia possa ser visto como património material da humanidade. Porque não? Porque eu acho que faz todo sentido que São Tomé tenha esse património guardado a esse nível, digamos, a esse nível mundial. Não só porque é um tema com que eu trabalho, mas porque é um tema muito rico, que liga toda a história de São Tomé
à Europa e que liga a Europa a outras histórias, digamos, do passado, desde o século XVI para cá. Portanto, eu acho que é uma história que não se pode perder pela negligência política por falta de condições financeiras, simplesmente. Obviamente que essa temática nunca está de fora, não é? Nunca está de fora porque, para se falar hoje da identidade que eu quero construir através nas minhas pinturas, nessa afirmação de ser africano, é preciso falar de um bocado de tudo. É preciso falar também do que ficou como resistência, e essa resistência tem muito a ver com coisas mais que se passou em São Tomé, em África, naquele tempo. Portanto, posso abordar em alguns temas, por exemplo, como numa série que eu fiz, chama-se Histórias, Retratos para Inglês Ver. Abordava-se, portanto, eram pessoas das roças, das senzalas, que eu trazia para as minhas telas, em modo de reprodução de fotografias de arquivo. Mas dava-lhes um ar de esperança, um ar digamos, de divindade quase, um ar da atualidade, desta afirmação que hoje em dia existe dos africanos na diáspora, não é? Portanto, é uma espécie de ligação com o passado, através daquilo que está a acontecer hoje no mundo atual, que eu acho que os africanos estão cada vez mais a ganhar consciência sobre este passado precisamente e querem, de uma certa forma, recuperar esse passado através dessa afirmação nova, digamos, com uma elegância que eu acho que há anos atrás não havia mais, não havia ainda. Portanto, eu acho que esta realidade má do passado faz com que essa afirmação de hoje seja ainda mais forte, um caso quase como uma espécie de atributo àqueles que sofreram por nós, de uma certa forma. Não vejo assim concretamente dessa forma, mas é como se fosse uma espécie de retribuir alguma coisa que alguém já fez por nós para termos esse espaço de liberdade hoje, não é? Todo o meu trabalho está muito ligado à questão da memória. É preciso explicar que o Tchiloli deu um misto também. É engraçado que quando falo do Tchiloli, hoje em dia já não se vê muito o Tchiloli nas minhas obras, mas o Tchiloli está em mim, de uma certa forma. Não quero dar muita relevância a isto na entrevista, mas eu acho que no ateliê eu sinto isto, eu sinto que todas estas ramificações que fui tendo vêm do Tchiloli, porque não só porque ser de Santo Tomé, mas enquanto um teatro que fala sobre vários aspectos, e por ser um teatro que vai para Santo Tomé e que volta para o mundo, portanto, eu acho que é a prova mais digna da história da migração, que hoje em dia se fala como uma coisa muito má, muito pesada, não é? Portanto, falar desta série, de Memory We Trust, é preciso perceber que já vem de outro projeto que chama-se Migrações e Coisas, em que eu parto do Tchiloli para falar de migração, precisamente, coisas, entre aspas, porque falo de valores, de pessoas que foram partindo e que foram dispersando pelo mundo e, de uma certa forma, deixa o quê? Deixa memória, deixa traços, deixa riquezas de valores, deixa histórias, deixa pequenas ferramentas que acabam portanto, por estar no mundo global hoje em dia. Portanto, em Memory We Trust é quase como uma espécie de glorificar a memória, tendo em conta a nossa raiz, não é? Mas nessa série eu falo muito sobre a questão da afirmação africana, falo muito de uma nova África, que pode ser ela vista como um aspecto positivo, muito positivo, enquanto valores estão a ser eles apresentados hoje, mas também falo de uma nova colonização comercial, por exemplo. Falo muito, é uma série que chama-se Things About Africa's Future. Portanto, há aqui pequenas preocupações enquanto cidadão africano do mundo, enquanto artista, enquanto de uma certa forma mensageiro daquilo que muita gente oculta, não é? Porque a arte tem esse sentido também de mostrar aquilo que é de uma certa forma oculta aos olhos de muitos, de uma forma até mesmo irónica ou representativa de uma brincadeira de cores. Este último projeto casou estas preocupações todas, na verdade.
É um projeto que vai se chamar o Estado Novo do Atlântico, que é um bocado, é um bocado centrada na diáspora portuguesa, na verdade, na realidade dos africanos, nós africanos, lusófonos portugueses, história colonial que toca muito, digamos, povos lusófonos, não é? Sobretudo os povos lusófonos. Portanto, mas falo de um pós-colonialismo que é um bocado de uma coisa muito romantizada cá em Portugal e que temos que falar bem dela ou ironizá-la para que ela seja curada de uma certa forma. Portanto, Estado Novo do Atlântico traz memórias e traz traços, traz, digamos, feridas que ficaram por sarar e que hoje em dia estamos a viver de uma forma totalmente politizada, romantizada quase, e que acaba por ser visto muitas vezes com atos de violência e atos de falta de integração mesmo de um povo português que foi ele ganho, entre aspas, pela conquista ou ocupação, digamos, e pelo reencontro, né? Aliás, pelo encontro que foi dado, forçado ou não, mas por culpa da história, e é preciso falar disto, é preciso apresentá-lo de uma forma totalmente aberta. E Estado Novo do Atlântico fala sobre uma viagem do sul do Atlântico, do sul de São Tomé para o sul, portanto, digamos, através do Atlântico, e para encontrar a realidade que sou eu hoje, né, em Portugal, encontrar a realidade das minhas filhas que são portuguesas e são o quê? São portuguesas e são pretas e são africanas. Portanto, essa realidade custa-nos hoje em dia aceitar, mas é uma realidade que é preciso que é o futuro de Portugal, na verdade. É preciso ver como o futuro de Portugal. E eu acho que é um projeto que faz sentido para fechar esse ciclo de migração que começo desde 2019, e pronto, vai acabar com o Estado Novo do Atlântico. Falar um bocado deste ciclo de arte em São Tomé, das bienais e por aí, é preciso relembrar que eu sou fruto de uma bienal. Enquanto artista plástico, eu sou fruto de uma geração de mudança totalmente que foi criada por João Carlos Silva, que é uma pessoa que eu até hoje falo em todas as minhas entrevistas, porque graças a ele criou-se um movimento em São Tomé que deu origem a que contagiou muita coisa. Uma delas portanto, são pessoas de vários horizontes que foram a São Tomé, que se juntaram a São Tomé, com toda essa energia, com toda essa contaminação para fazer arte, para fazer cultura, tanto existir com mais força. E houve as bienais, eu ganhei um prémio de artista revelação numa das bienais, e foi por isso que eu fui ao Senegal fazer a minha primeira formação em artes. Mas é interessante perceber que a cultura em São Tomé, a arte, não se casa muito bem com questões políticas em São Tomé, e não se pode lutar sem ferramentas, não é? Portanto, eu acho que a cultura é preciso ser vista com algum tipo de interesse, como fator para o desenvolvimento também de um país. E ela tem feito uma caminhada muito solo, muito sozinha, a cultura, como se fosse de costas viradas para a política em São Tomé. E de uns anos para cá, essa luta que eu já assisti, que também fiz parte, tem sido cada vez mais lenta, que tem perdido bastante força. As coisas estão cada vez mais difíceis, é preciso também ver isso. A arte digamos, não é prioridade em São Tomé, um país que tem vários outros problemas muito básicos, não é, para se tratar. Tem enfraquecido bastante, é preciso dizer isso. Embora o João Carlos Silva, que seja um motor, seja a pessoa mais relevante nesta luta, com o Espaço Cacau, que tem sido sítio de encontro de vários eventos, vários programas, vários projetos artísticos.
O facto é que não há nada hoje em dia que possa fazer com que Santo Tomé possa ser visto como um outro encontro sem ser a Bienal, por exemplo. E eu acho que a Bienal tem esse papel bastante fundamental para cruzar os povos, para cruzar os interesses, para motivar a nova geração, para fazer com que haja um mercado local mesmo e haja mais interesse de jovens para olharem para a coisa com mais interesse. Portanto, eu acho que há tudo por fazer ainda em São Tomé. Portanto, este caminho ainda está a ser um caminho bastante árduo, bastante difícil, porque não há um movimento que foi criado desde aquele em que eu fiz parte inicialmente, embora seja uma coisa que não tenha acabado ainda, não acabou ainda, mas está a ser bastante difícil ligar a vida de artistas para um país que tem características insulares, que por si só já é mais difícil, não é? Onde não há um mercado, onde as coisas não acontecem com frequência. Portanto, há essa necessidade de se deslocar e Santo Tomé perde bastante com isso. Tem agora Kwame Sousa, que criou uma escola de artes e ofícios, que também tem sido uma luta bastante, imagino que para ele é uma luta, porque depois acaba por ser sempre... acaba-se os estudos, né? Na escola, acaba sempre por ser um olhar de internacionalização, ou seja, é bom sair e, portanto, para voltar com mais força, mas a arte exige muito que saia de Santo Tomé e de África, não sei quase todo, né? É complicado conciliar esta vida da cultura. Quando falo da cultura, falo uma coisa mais ampla. Os que fazem Tiroli, por exemplo, têm saído muito de São Tomé. As pessoas que cantam no grupo do Buluês apanham que querem migrar, querem sair, ou seja, não há condições para manter e para fazer com que a cultura seja ela vista como fonte de riqueza. A partir do momento em que isso começa a existir, eu acho que é bem possível que haja um dia estrutura para que faça frente a essas necessidades todas. As pessoas se manterem mais em São Tomé, de ficarem mais e fazerem mais resistência a esse desejo de sair do país.